Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar vendo. Nós estamos aqui hoje para nossa aula número 2 e número 3 de Projeto de Vida. Eu sou o professor Rafael, professor de História, mas também professor de Projeto de Vida. E estamos aqui hoje para falar sobre a aula Espelho e Espelho Meu. Parece algo que lá da Alice no País das Maravilhas, né? Mas não é não. A gente vai compreender um pouquinho melhor sobre isso. E antes que vocês me perguntem, eu não estou de pijama não, é que eu gosto mesmo desse tipo de roupa, então quem me conhece pessoalmente já sabe, né? Hoje eu estou vestido de Woodstock, né? Do Snoopy, aquele passarinho, enfim. Mas é isso, não vamos se distrair muito nessa parte, tá bom? Gente, então nossa aula de hoje, ela aqui a gente vai estar falando sobre espelho, espelho meu, como é que eu me vejo, né? Deixa eu abrir aqui o meu slide para poder acompanhar com vocês. Colocar o meu ponteiro de laser, fica melhor. Isso. E na aula passada, o que a gente teve falando, né? Nós estávamos se conhecendo. A nossa aula passada foi uma aula para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. E hoje a gente vai continuar nesse processo, né? De se conhecer. E o que nós temos aí para pensar um pouco sobre isso, né? Então, não é possível empreender um projeto de vida sem se conhecer. Então, a gente está falando do nosso projeto de vida ainda. Só que para a gente continuar a falar sobre isso, nós precisamos se conhecer, tá certo? Então, isso é muito importante a gente pensar dessa maneira, ter isso internalizado, porque a gente vai falar de um projeto de vida, né? Nós estamos num processo de construção aqui. E se conhecer é o primeiro passo para que tudo isso ocorra e ocorra bem lá na frente. A nossa aula de hoje, então, a gente tem como objetivo principal conhecer a si próprio através da ajuda dos colegas. Então, o que nós vamos precisar? Como nós estamos fazendo essa aula remotamente, ou seja, eu estou aqui, vocês estão aí e cada um dos seus colegas estão separados, de repente a gente vai precisar da ajuda aí de um colega, de um parente, né? Se for possível, um colega, tá? Um colega que você tem mais afinidade, para a gente poder fazer uma atividade mais para frente que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Bom, nesse primeiro momento, então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos escrever a nossa biografia. Então, o que é biografia? Primeira coisa, né? É a história da vida de uma pessoa, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer, só que não é de uma pessoa qualquer, nós vamos fazer a nossa biografia, né? Então, a biografia ela é descrita por fatos particulares da vida dessa pessoa. Então, que fatos seriam esses que eu colocaria na minha biografia? Então, vocês vão pegar um papel e vão escrever a sua data de nascimento, o local onde você nasceu e onde você vive atualmente, né? Porque muitas pessoas se mudam, né? Vocês estão na idade de talvez não decidirem onde querem morar ainda. Então, às vezes, os seus pais responsáveis, as mães, é, tiveram que fazer alguma mudança de localidade e você foi junto, né? Então, talvez você não esteja mais morando onde você nasceu. E onde que você vive atualmente? Um exemplo, eu mesmo nasci em São Bernardo do Campo. Atualmente eu moro em Jardim, no Mato Grosso do Sul. Então, eu tive um deslocamento aí. Onde que você estudou? Né? Então vocês já estão no ensino médio. Só que onde que você estudou já? Quais são essas escolas que você já passou na sua vida? Foi sempre na mesma? Né? Então, alguns aí já tiveram a experiência de ter passado por mais de uma escola. E algumas habilidades específicas. Ah, professor, eu não sei qual que é a minha habilidade. Bom, todos nós temos habilidades, né? Todos nós. Então, você vai pensar um pouquinho e falar: eu sou bom nisso, eu tenho habilidade para fazer tal coisa. Eu sou bom em fazer desenho, eu sou bom em construir maquete, né? Gosto de ah, sou, gosto de tecnologia, sou bom em consertar coisas que envolvam partes elétricas. Então, vocês vão descobrir que vocês têm algumas habilidades e é legal você poder escrever. Aí escreve quantas você achar que deve. Se você tiver 10 habilidades, coloque as 10, tá bom? Se você encontrar uma ou duas, coloque essa uma ou duas, tá bom?
um pensamento que realmente acredite. Então, sabe quando a gente tem aquelas frases de efeito que tem muito na internet, as pessoas compartilham, ou de repente você já leu num livro, ou você leu em algum lugar, ou até num muro que estava desenhado, enfim, você já deve ter tido alguma frase, algum pensamento, né? Ou de algum autor ou autora famosa, ou não, de repente, é um pensamento que é seu mesmo, né? Foi você que criou. Então, que pensamento é esse que você acredita? O que você pode falar sobre a sua família? Tenta não ser tão duro com eles, né? Então, o que você pode falar sobre essa sua família? E com uma palavra, o que você quer ser? Tudo bem que você pode estar indeciso nesse momento, ou indecisa, mas o que você gostaria de ser, né? Futuramente. Qual que é o teu sonho hoje? Então, vocês vão escrever isso daí. Esse daí vocês vão construir uma pequena biografia de vocês, tá? Depois que vocês fizerem isso, o ideal seria que a gente pudesse recolher e distribuir na sala, mas isso não vai ser possível. Então, aqui que vem aquela ideia de eu falar para vocês arrumarem um amigo, uma amiga, um colega, seja por WhatsApp, ou se você não tiver como fazer isso, pode ser alguém que esteja aí na sua casa, que seja possível, uma pessoa que você goste, que possa ler para você a sua biografia. Depois que você entregar para essa pessoa, você vai falar o seguinte: leia a minha biografia e faça 3 recomendações, né, para essa biografia que eu tenho aqui. Então essa pessoa vai anotar, depois de ler, 3 recomendações para você, baseada no que ela leu ali. E aí ela vai te devolver, tá bom? Bom, quando você receber de volta essas sugestões aí, você vai ler. E aí você vai perceber que o olhar da outra pessoa para você é diferente, né? O olhar do outro para a gente, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas às vezes a gente se enxerga de uma maneira e o outro, né? O outro, entre aspas, essa outra pessoa, esse outro indivíduo vai ter um olhar diferente sobre nós. Tá bom? Então essa é a primeira atividade. Guarda essas recomendações que você vai receber, aquilo que você julga que vai ser importante, que vai te ajudar de alguma forma no crescimento, você guarda para você. Bom, seguindo adiante, nós vamos fazer uma segunda atividade. Depois que você fez essa primeira, qualquer coisa você dá um pause aqui nesse vídeo, para ele, faz ela, e aí nós vamos para essa segunda atividade. Nessa segunda, a gente vai fazer um retrato falado. Então você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Retrato falado, como coisa de filme, lembra, né? O nosso objetivo aqui é perceber a imagem que nós criamos de nós mesmos. E geralmente, não, né, usualmente não é muito boa a imagem que nós fazemos de nós mesmos, nós somos muito duros conosco. Bom, mas o que é um retrato falado? Para a gente entender ele primeiro, tem que entender o que é um artista forense. O artista forense, eu até coloquei aqui ó, em destacado de vermelho, forense é o termo relativo aos tribunais ou ao direito. Então, esse profissional, que é uma profissão mesmo, né? Ele faz todo aquele trabalho que é o desenho do retrato falado quando precisa criar uma investigação atrás de uma pessoa, por exemplo, né? Mas não é só isso, né? A ciência forense, que é uma ciência, envolve uma série de outros profissionais e ela abarca a antropologia, a biologia, a computação, a matemática, a química, inclusive, né, e são ligadas à medicina, como a psicologia forense. É, aqui, muita gente que gosta de desenho, sempre nessa aula, começa a descobrir até uma profissão que não sabia e começa até a olhar para ela com outros olhos e se interessar. Então, se você se interessou aí, você pode fazer uma busca na internet, se inteirar mais sobre o que é um artista forense. Fica a dica. E esse artista forense, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um retrato falado, que é o que vocês vão fazer agora. Só que vocês vão ter que fazer de vocês mesmos, né? Então eu coloquei aqui para vocês o quê? 5 dicas, tá bom? Para vocês escreverem esse retrato falado. Vocês vão fazer um retrato do quê? Da face dessa pessoa, ou seja, da sua face. Primeiro passo, como é que você vai fazer? Você vai fazer linhas básicas que definam o contorno do seu rosto e maxilar. Então a gente começa por aí. O segundo passo, você vai definir sobrancelhas e o corte e tipo de cabelo. Então você vem
para as partes onde tem pelos e cabelos e você vai começar a fazer isso daí. Terceiro passo, você vai para os lábios, nariz, olhos e orelhas. O quarto passo, se você achar que for necessário e for preciso colocar as barbas, uma pinta, de repente a pessoa tem rugas, usa óculos, né? São uns detalhes já mais específicos. Por último, essa parte aqui a gente na verdade não vai fazer, né? Porque a gente teria que estar no presencial. E como a gente está no remoto, não vai ser possível. A não ser que seja o detalhe da cor, do tom de pele dessa pessoa. Depois que você construiu esse retrato da beleza, esse teu autorretrato, né? Me desculpe. Você vai pegar e vai assistir um vídeo que está no YouTube. Eu não vou reproduzir ele aqui para vocês, porque como eu estou gravando esse vídeo, se eu reproduzir um outro vídeo que tem aqui, ele vai pedir os direitos, então não tem como. É um vídeo que é da marca Dove, fazendo propaganda aqui gratuita, chama-se Retrato da Beleza. Eu vou até mostrar como é que vocês vão procurar ele. Vocês vão entrar no YouTube, digitar Retratos da Beleza, vai aparecer dois vídeos, né? Vocês vão ver que tem um tem 6 minutos e outro 3. Eu recomendo assistir esse de 6 aqui, porque ele é o mais completo. O que esse vídeo tem para nós? Ele vai mostrar algumas mulheres, é uma marca, né? Uma marca de produto de pele, hidratantes, né, e tudo mais. E aí, como que essas mulheres se veem? Elas vão se descrever para o artista. E depois, lá no final, elas vão ver como é que elas ficaram construídas de acordo com a descrição que elas produziram, né? Então a gente vai perceber o quê? Que às vezes nós somos duros demais, né? Conosco. E aí vai ver que outras pessoas nem sempre é tão duro com a gente dessa forma. Então, às vezes, a gente fica colocando muito defeito, né? Ah, mas eu tenho a orelha muito grande, meu nariz é de batata, né? Então, meu olho é muito pequeno. Enfim, cada um vai começar a encontrar defeitos em si, né? Que nem sempre cabe. E a gente não precisa ser tão duro conosco, né? Nós podemos olhar para a gente, se sentir feliz e gostar de quem nós somos. Bom, o retrato da beleza, você concorda que muitas vezes construímos uma imagem distorcida sobre nós mesmos? E aí, depois que você assistiu, o que você acha? Pensa aí um pouquinho. E por que você acha que isso acontece? Então, se você quiser, fica à vontade para comentar aqui, pode comentar comigo no particular, pode fazer o que vocês acharem melhor ou pode só guardar para você esse pensamento, essa pergunta e o que você pensa sobre isso. Bom, a percepção então que nós temos sobre nós mesmos muitas vezes pode ser totalmente diferente daquela que os outros têm de nós, é o que eu estava falando agora há pouco, né? Então, o que isso está relacionado? Está relacionado com a autoestima e as dificuldades de aceitação. Então, nós temos que trabalhar essa autoestima na gente e essa dificuldade que nós temos em nos aceitar, né? Então, o primeiro passo nesse momento agora é trabalhar isso. Nós temos que nos valorizar, nos olhar e nos gostar, né? Porque quem é que vai gostar de a gente se nem nós mesmos nos gostamos, não é verdade? E em caso de dúvida sobre quem somos e o que queremos ser, é sempre bom contar com mais de uma visão ou apoio de alguém conhecido. Então, busca outras opiniões, pede outras opiniões para outras pessoas e pessoas que realmente você pode dar valor no que ela está dizendo, né? Não é qualquer pessoa também. Busca aquelas pessoas que vão trazer algo produtivo para você, de fato. Então nós, né, existem mais pontos positivos em nós mesmos do que a gente pensa existir. Lembra quando eu estava falando lá das habilidades? Nós temos muita coisa boa, basta a gente parar para pensar sobre isso. Muitas vezes a gente não pensa nas nossas qualidades e nas nossas habilidades, e aí a gente nem se valoriza, né? Então essas inseguranças que a gente vai tendo e criando, isso daí é normal, né? Só que uma coisa que a gente nunca pode deixar, que isso impeça a gente de ser feliz, né? Que isso impeça a nossa felicidade. Isso não pode acontecer, tá bom? E a gente também nunca devemos mascarar e cobrir quem nós somos, né?
e nem deixar que o medo faça isso, né? E o que os outros vão pensar sobre nós. Então, nós temos que ser quem nós nascemos para ser, né? Ou que nós descobrimos que nós somos. E aí você está na construção do seu eu, né? Tá bom? Então a nossa aula de hoje é pensar um pouquinho sobre isso. Agora eu vou voltar aqui para minha outra tela e a gente vai estar pensando um pouquinho sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido de pensar um pouquinho sobre isso, sobre o retrato falado. Quem se achou aí que falou, poxa, eu nunca pensei em artista forense, né? Pois é, agora você tem uma chance aí de, se você se identificar, se sabe que é um bom desenhista, por que não, né? Então tá aí mais uma profissão para vocês, a própria área do direito, né? Que nem vocês viram ali, da antropologia, tá certo? Gente, é isso por hoje. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem pelos canais que nós temos. E um abraço, até a próxima aula.